Olá, meus amores, bom dia novamente. Hoje a gente vai falar um pouco sobre função quadrática. Anteriormente a gente estudou função afim ou função polinomial do primeiro grau, na qual o gráfico representativo da função afim ou da função polinomial do primeiro grau era por meio de uma reta. Hoje a gente vai estudar a função quadrática e a gente vai perceber que a representação por meio de um gráfico dessa função não vai ser mais uma reta, tá bom? E sim uma parábola. Então, vamos lá. Ele diz aqui que a gente estudou situações envolvendo funções afins do tipo f de x igual a x mais b, com coeficientes a e b reais, onde nós temos que, na função afim, o a tem que ser diferente de zero. Então, essa aqui é uma função afim, que a gente estudou anteriormente, onde essa função afim, ela pode ser crescente, se o a for maior que zero, crescente, e decrescente, se o a for menor que zero. E para que a gente tenha uma função afim, a gente tem que o coeficiente a tem que ser diferente de zero. E o gráfico representativo dessa função, a gente viu que é formado por uma reta. Então, agora a gente vai estudar, tá? Funções do tipo quadrática, que é do tipo f de x igual a ax ao quadrado mais bx ao quadrado mais c. Onde a, b e c, os coeficientes a, b e c, são reais, com a também diferente de zero, ok? Observe que na função afim, o expoente da variável é 1. Já na nossa função quadrática, o expoente da nossa variável é 2. Então, a função quadrática, ela é uma função polinomial do segundo grau. O grau da nossa função quadrática, ele é 2, onde o coeficiente a tem que ser diferente de zero, e os coeficientes a, b e c assumem quaisquer valores reais, sendo que o a não pode ser igual a zero. Então, vamos aqui observar uma situação em que a gente pode representar por meio de uma função quadrática, tá? Então, aqui a gente tem a horta de um certo colégio, que é uma região retangular, com as medidas de 6 metros e 4 metros, e para aumentar a produção de verduras e legumes, a direção do colégio pretende ampliar a horta em X metros, tanto no comprimento quanto na largura. Então, aqui a gente tem a horta original, onde nós temos aqui o comprimento de 6 metros e a largura de 4 metros. E a gente quer aumentar, né? No caso, a direção quer aumentar em X metros tanto a largura quanto o comprimento. Então, ela ficará assim, desse novo formato ao ser aumentado. Então, vamos lá. A área da nova região destinada à horta depende do valor de x. Ou seja, ela está em função de x. Se indicarmos essa área por f de x, podemos escrever a seguinte forma. Então, aqui nós temos a área de um retângulo, né? Ó. A área de um retângulo, ela é o quê? Base vezes a altura. A área de um retângulo é base vezes a altura. Onde a nossa base aqui, ó, é x mais 6, tá? X mais 6 dentro do parênteses. E a nossa altura aqui é x mais 4, também dentro do parênteses. Então, base vezes a altura, ou comprimento vezes a largura. Então, agora a gente vai aplicar a distributividade aqui, ó. 6 vezes 4, 24. 6 vezes x, 6x. X vezes 4, 4x. E x vezes x, x ao quadrado. Como tá tudo positivo, né? Vai ficar todos os resultados aqui, os produtos serão positivos também. Então, eu posso ordenar de modo que fique na ordem ax ao quadrado mais bx mais c. Então, vai ficar x ao quadrado. Posso somar 6x mais 4x, que dá 10x, mais 24. Então, nós temos uma função
né, quadrática do formato, ó, ax ao quadrado mais bx mais 24, onde o coeficiente A é 1, o coeficiente B é 10 e o coeficiente C é 24. E como é que eu sei que ela é uma função quadrática? Pelo expoente. Nós temos aqui o expoente 2, ok? Então, ó, eu posso dizer que o coeficiente A é 1, o coeficiente B é 10 e o coeficiente C é 24. Então, aqui, ó, por exemplo, para ampliar a região da horta em 2 metros, tanto no comprimento quanto na largura, ou seja, para x igual a 2, temos. Então, se eu pegar e determinar que o x vai ser igual a 2 metros, eu posso substituir o x aqui nessa função quadrática, tá? Ou nessa função polinomial do segundo grau e descobrir a quantidade de metros cúbicos, né? Ou seja, descobrir aqui a área. Então, se o x for 2 metros, então vai ficar x ao quadrado, que é 2 ao quadrado, mais 10 vezes x, 10 vezes 2, mais 24. Vai ficar 4, 10 vezes 2, 20, mais 24. Vai ficar 2 mais 20, 24, 24 mais 24, 48. Logo, a área dessa região medirá 48 metros quadrados, ou seja, o f de 2 é igual a 48. Uma função quadrática ou uma função polinomial do segundo grau é uma função cuja lei é f de x igual a ax mais bx mais c, em que a, b e c são os coeficientes, isso aqui vocês já sabem. A, b e c são coeficientes e o a é diferente de zero, ok? Sendo que o a, b e c são coeficientes pertencentes aos números reais, sendo que nós temos essa regra em que o a não pode ser igual a zero. Porque se o a for igual a zero aqui, ó, esse termo deixa de existir. Então, resta pra gente aqui uma função afim, ou seja, uma função polinomial do primeiro grau. Então, não tem como o coeficiente a ser igual a zero. Então, aqui a gente tem algumas funções, exemplos de funções quadráticas, tá? Aqui nós temos a função g de x, que é menos x ao quadrado mais 2x mais 3. Ó, o expoente, aqui, o grau apresentado aqui de maior grau, o expoente de maior grau aqui é o 2. Então, ela é uma função quadrática ou uma função polinomial de segundo grau. Onde o coeficiente a é menos 1, o coeficiente b é 2 e o coeficiente c é 3. Nesse outro exemplo, nós temos aqui h de x igual a 2x ao quadrado mais raiz de 3x, onde o maior grau dessa função é 2, onde eu tenho que o coeficiente a é 2, o coeficiente b é raiz de 3 e o coeficiente c ele é 0, porque ele não aparece. Aí aqui a gente tem um terceiro exemplo, que é m de x igual a x ao quadrado mais 2 terços, onde o maior grau dessa função aqui é 2. Então, nós temos uma função quadrática. Então, a é igual, o coeficiente a é igual a 1, o coeficiente b não aparece, então ele é 0, e o coeficiente c é 2 terços. Observe que aqui eu tenho uma função polinomial do segundo grau completa, né? Ó. Ela é completa. Por que ela é completa? Porque ela tem os coeficientes a, b e c. Aqui nós temos uma função polinomial incompleta. Por que ela é incompleta? Porque ela está com a ausência do coeficiente c, ou seja, ela é incompleta em c, tá? Aqui nós temos também outra função incompleta, na qual ela está incompleta em b, né, ó. O b não aparece aqui. Aqui a gente tem algumas funções que não são quadráticas. 3 exemplos de funções não quadráticas, tá? Aqui a gente tem f de x igual a x elevado à terceira potência menos 4x mais 2.
Observe que o maior grau aqui apresentado é o grau 3. E a função quadrática, o maior grau dela tem que ser o grau 2, tá? Então, aqui não representa uma função quadrática, tá? Porque o termo que acompanha o coeficiente A, ele é uma função de grau 3 e não de grau 2, ok? Ou seja, o x está elevado ao expoente 3. Aqui a gente tem um segundo exemplo, que é a função g de x é igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais x mais 1, onde ela também não é uma função quadrática, pois x ao quadrado mais x mais 1 está elevado ao expoente 1/2, tá? Então, nós não podemos dizer que ela é uma função quadrática, ó. Se eu pegar e transformar da raiz para a forma de potência, como é que vai ficar? Eu vou repetir tudo que está dentro da raiz, que é x ao quadrado, mais x mais 1. Aqui o índice é 2, tá? Então, tudo isso aqui, ó, está elevado aqui a 1. Então, o nosso numerador é 1 e o nosso denominador é 2. Então, vai ficar x ao quadrado mais x mais 1 elevado a 1/2. Logo, o maior grau dessa função aqui, você não pode considerar sendo só o que está aqui dentro e esquecer que ela está elevado a 1/2, tá? Aí, nós temos que x ao quadrado mais x mais 1, ele vai ser maior ou igual a 0. Então, ela não pode ser considerada uma função quadrática. E aqui no nosso terceiro exemplo, nós temos que h de x é igual a 2 elevado a x. Aqui não é uma função quadrática também, pois a variável x, ela está no expoente, tá? Nós não temos a variável x como no modelo assim, ó, 2x elevado ao quadrado. Se fosse algo desse tipo, onde a variável x ela está acompanhando o coeficiente a, aí sim, se fosse desse estilo, seria assim. Mas como não é desse estilo, então ela não é uma função quadrática, pois o x está no expoente. Então, vamos ver agora como é que funciona o gráfico de uma função quadrática, tá? A gente estudou anteriormente que o gráfico da função afim, ele é uma reta. E agora a gente vai ver que o gráfico da função quadrática ou função polinomial, ele é uma curva que a gente chama de parábola, tá? Para esboçar o gráfico de uma função quadrática, a gente atribui valores para x, calculando os valores correspondentes a y e obtendo pares ordenados. Ou seja, os pares ordenados que vem nessa ordem, x, y, tá? Que a gente indica aonde? No plano cartesiano. A curva que passa por esses pontos, ela é chamada de parábola. Então, vamos ver aqui um exemplo. Nós temos a função y é igual a x ao quadrado menos 2x menos 2, onde eu vou atribuir valores para x e encontrar o valor de y, tá? Então, aqui nós temos o quadro formado pelos valores que foram atribuídos, quando o x é menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. E eu estou encontrando aqui o valor de y e em seguida montando o par ordenado. Quando o x for igual a menos 2, substituindo na função, nós temos que o y é 6, então eu monto o par ordenado menos 2 e 6. Quando o x for menos 1, o y é 1, então o par ordenado menos 1 e 1. Quando o x for 0, o y é menos 2, par ordenado 0 e menos 2. Quando o x for 1, o y é menos 3, par ordenado 1 e menos 3. Quando o x é 2, o y é menos 2, par ordenado 2 e menos 2. Quando o x é 3, o y é 1, par ordenado 3 e 1. Quando o x é 4, o y é 6, par ordenado 4 e 6. Então, agora a gente vai colocar todos os pares ordenados no gráfico, no plano cartesiano. Então, colocando todos os pontos no plano cartesiano,
A gente agora vai traçar a nossa parábola, tá? O que a gente tem que notar? A gente tem que notar que a parábola, ela tem uma simetria axial, ou seja, é o eixo de simetria que cruza a parábola em um ponto chamado de vértice da parábola, tá? Então, aqui a gente tem um eixo de simetria, ó, então ele vai ficar aqui sendo chamado de eixo de simetria, né, ou eixo axial, onde nós temos aqui o vértice da parábola, tá? Esse aqui é o vértice da parábola, onde o vértice da parábola está sendo representado aqui, ó, nos pontos 1 e menos 3, nas coordenadas 1 e menos 3. Então, no caso, a gente pode perceber que, se eu observar aqui a minha função, nós temos que o A, coeficiente A é 1, coeficiente B é menos 2 e o coeficiente C também é menos 2. O que eu vou observar? Vou observar que o coeficiente A, para me determinar se a minha parábola ela vai ser voltada com a concavidade, ou seja, a concavidade é essa abertura, se a abertura dela vai ser para cima ou se a abertura vai ser para baixo, que é o seu contrário. Então, se o coeficiente A for maior do que zero, tá? Ó, coeficiente A maior que zero, então a concavidade, ou seja, a abertura da parábola, ela vai ser voltada para cima. Se for menor que zero, ela vai ser voltada para baixo. Como a gente pode observar, o coeficiente A é igual a 1, então ele é maior que zero. Então, a concavidade da parábola, pelo A ser positivo, ela vai ser voltada para cima. Então, a concavidade da parábola é voltada para cima, ok? A gente vai ver aqui um outro exemplo, tá? Que é a função x igual a y igual a x ao quadrado menos 2x menos 2, onde menos x, tá, gente? Aqui, ó, só um errinho, é menos x, tá? Onde menos x ao quadrado menos 2x... Gente, eu só troquei aqui. É aqui, ó, menos x ao quadrado menos 2x mais 3. Essa é a função, tá? É menos x ao quadrado menos 2x mais 3. Só corrigindo aqui, essa é a função. Então, a gente observar aqui, coeficiente A é igual a menos 1, coeficiente B é igual a menos 2 e o coeficiente C é igual a 3. Só por essa observação, já sabendo que o coeficiente A é igual a menos 1, a gente já pode descobrir a concavidade da parábola, se ela vai ser voltada para cima ou se ela vai ser voltada para baixo. Quando eu falo concavidade, eu falo da abertura da parábola. Como o ar, coeficiente A, é menor que zero, ou seja, ele é negativo, então a concavidade da parábola ela vai ser voltada para baixo. Então, aqui foram atribuídos valores para x, na qual a gente pode encontrar os valores correspondentes a y, montando assim os pares ordenados. E aqui, novamente, eu tenho o eixo de simetria, tá? E aqui a gente tem o vértice, tá? Na qual o vértice da parábola é menos 1, nos pontos menos 1, né, ó, e 4. Esse é o vértice da parábola, menos 1 e 4. E a concavidade dessa parábola, ela é voltada para baixo porque o coeficiente A, ele é menor que zero, ou seja, ele é negativo, tá? Então, o que a gente pode perceber? A gente pode perceber que toda vez que o coeficiente A é positivo, ou seja, ele é maior que zero, a concavidade da parábola é voltada para cima. Toda vez que o coeficiente A é negativo, ou seja, ele é menor que zero, a concavidade da parábola é voltada para baixo. Quando eu falo de concavidade, eu falo de abertura. Então, se o coeficiente A é maior que zero, a abertura é voltada para cima. E aqui, ó, onde vai ter o eixo de simetria, né, ó, dividindo a parábola simetricamente, nós vamos ter o vértice que eu chamo de ponto mínimo, tá? Ponto mínimo da minha parábola. Chamo esse aqui de ponto mínimo, tá?
E quando a parábola ela está com a concavidade voltada para cima, ou a abertura dela para cima não, perdão, para baixo, ele é negativo, o coeficiente A é negativo. Então, aqui, ó, nós temos o eixo de simetria, formando assim o que eu chamo de ponto máximo da minha parábola, tá? Quando ela tem a concavidade voltada para cima, eu encontro o ponto mínimo, e quando a concavidade é voltada para baixo, eu tenho o ponto máximo, ok? Então, toda vez que o coeficiente A for maior que zero, eu tenho uma parábola com a concavidade aberta para cima, ou com a concavidade para cima, voltada para cima, e toda vez que eu tiver o ar menor que zero, ou seja, que ele seja negativo, coeficiente A concavidade vai ser voltada para baixo, ou seja, a abertura vai ser voltada para baixo.